Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos retornar à série clássica, mais especificamente ao 18º episódio da primeira temporada, intitulado O Senhor de Gotos. Gente, esse é um episódio mediano, eu não acho ele grande coisa não, tá? Um episódio mais ou menos, só que ele desperta uma reflexão interessante, né, sobre a franquia, né? Mas vamos falar do plot para a gente poder entender isso melhor, né? A Enterprise está passando por uma região vazia do espaço e de repente eles encontram um planeta à frente, né? Que não estava mapeado nem nada, né? E aí o que acontece? O Kirk e o Sulu, né, simplesmente desaparecem. Aquela desaparição bem Chaves mesmo, bem Chapolin Colorado mesmo, né, que o cara desaparece, né, aquele truque de câmera que todo mundo conhece, que o cara desaparece, né, faz assim, põe, né? Então o que vai acontecer? O Spock vai ordenar que um grupo avançado vá à superfície do planeta, né, um planeta que tem uma atmosfera altamente é, corrosiva, né, prejudicial, né, aos seres humanos, né, mas eles descem lá, né, e eles descem numa espécie de floresta, né, não é nada daquilo que parecia ser, né, e encontram um castelo, e dentro do castelo eles encontram, né, o Kirk e o Sulu lá congelados, lá meio que paralisados lá, né, e um camaradinha lá tocando, né, cravo, né, como se eles estivessem assim num lugar assim no século 17, 18, coisa e tal, né. Quem é esse cara? Esse cara é um cara chamado Trelane, né? Interpretado por um ator chamado Ian Campbell, né? E o Trelane, ele é um cara que tá ali, entendeu? Dizendo que adora a Terra, adora as guerras da Terra, as batalhas, as matanças, coisa e tal, né? Ele tá narrando uma Terra de 900, né, anos, né, anteriores, né, ao século 23 ali. Quer dizer, ele deveria estar narrando uma Terra da Idade Média, né, no caso, né? Mas aí a gente está vendo ali que é uma coisa mais da Idade Moderna, ali de 1700, 1800 mais ou menos, né, entre os séculos 17, 18 e 19 no máximo, né. Então você tem esse furinho de roteiro aí, né, no caso, né, até porque o planeta, né, está a 900 anos-luz da Terra, né. Então esse alienígena, né, essa espécie alienígena que está imitando ali o planeta Terra, né, ele está imitando o planeta Terra de 900 anos atrás. A menos que na época da franquia, entendeu? O futuro da Enterprise não fosse considerado o século 23, né? A gente pode entender isso, que isso depois pode ter sido, né, revisto, né, no caso, né? Então a única explicação que a gente tem para esse lapso aí de Idade Média para Idade Moderna é esse, né? E o Trillane, ele é de uma espécie alienígena, né, que tem uma máquina, que ele possui máquinas, né, que conseguem converter matéria em energia, né, o que torna ele, né, meio que onipotente ali perante a tripulação da Enterprise, né. Só que ele age de uma forma muito, como é que a gente pode falar, muito infantil, né, no caso, né, e ele exige, né, que a tripulação da Enterprise seja, entendeu, a visita dele, que ele quer ser um bom anfitrião, que ele quer conversar sobre a Terra, coisa e tal. Mas aí o Kirk tem mais o que fazer, né? O Kirk, com aquele espírito macho alfa lá da década de 60, não queria ser obrigado a fazer coisas que ele não queria, ele queria ir embora, né? Só que o Trillane mostra o poder dele, né? Joga o Kirk lá na atmosfera do planeta mesmo, né? Como ela seria realmente, né? No caso, né? E aí eles têm que ficar ali, né? Fazendo o jogo do Trillane, né? E eles têm que fazer o jogo do Trillane ali, né? Até que tem um momento em que o Kirk descobre, né, percebe, né, que o Trillane não sai perto de um espelho, né? E aí ele vai começar a provocar o Trillane para o Trillane fazer um duelo de armas com o Kirk, né? E nesse duelo de armas o Kirk acaba acertando o espelho e destruindo a máquina, né? Aí o Trillane fica revoltado, né? Porque o castelo começa a entrar em pane, vamos dizer assim, quando ele destrói a máquina, né? O Trillane expulsa ele dali, né? E eles conseguem, né, finalmente se teletransportar, né? O teletransporte estava meio que bloqueado ali, né, pela máquina, coisa e tal, eles finalmente conseguem ir embora dali, né? Só que quando eles vão embora, né, eles metem uma dobra lá, coisa e tal, eles se afastam bastante do planeta, mas logo, novamente o planeta, né, é chamado de planeta Gotos, né, por isso que o episódio é o Senhor de Gotos, né, que é o Trillane, né, aparece de novo na frente da Enterprise, né. E aí o Kirk percebe que ele precisa descer, que ele precisa continuar a conversar com o Trelawney, que o Trelawney tem outras máquinas, né?
E aí o Kirk força os dois a fazerem um duelo novamente, né, no caso, né? E o Kirk ele vai falando, né, que esse Trelawney ele fica só fazendo joguinhos ali, brincadeiras, né? Ele não faz desafios normais, que ele não tem, como podemos dizer, que ele não está ali realmente, né, levando as coisas na real, que ele só leva as coisas na base da brincadeira, da simulação, né? E de repente, né, o que vai acontecer? Vamos dizer assim, duas formas de vida, né, energética, né, já aparecem e falam: chega, Trelawney, você já brincou bastante, coisa e tal, né? E o Trelawney começou a chorar lá, né? Agora você vai vir com a gente? Ele, não, coisa e tal, né? E aí ele começa a chorar como se fosse uma criancinha, né? E foi embora. No final das contas, o que acontece? É uma espécie, né, muito desenvolvida, que tem máquinas que transformam matéria em energia. O Trelawney é uma espécie de criança dessa espécie que está ali brincando, né, de guerra da Terra antiga, coisa e tal, né? E aí, né, essa espécie, né, que são os pais do Trelawney, né, essas duas formas de energia aí, né, pedem desculpas ao Kirk, né, por todo o mal e por toda a perturbação que o Trelawney fez, né? Acaba sendo uma criancinha ali, né, e o Trelawney desaparece. O episódio termina assim, quer dizer, o episódio em síntese é isso, tá? Fazendo uma síntese bem rápida, né? Descrição mais detalhada desse episódio eu boto lá na Batata Espacial, como eu sempre faço. Mas aí o que acontece? Por que esse episódio ele desperta uma certa reflexão? Por quê? Porque é impossível, né, a gente não comparar o Trelawney com o Kill, né? Com o Kill de TNG, né, no caso, né? Que inclusive, né, a Dorothy Fontana, que escreveu episódios tanto para TOS quanto para TNG, né, foi uma das criadoras do Kill ali no caso, né? E aí a gente vê semelhanças, né, e diferenças entre o Trelawney e entre o Kill, né, no caso, né? Quais são as semelhanças, né? São duas entidades ali alienígenas, né? São duas espécies alienígenas ali muito poderosas que estão enchendo o saco da tripulação da Enterprise, tá? Tanto da Enterprise original quanto da Enterprise D, né? São dois caras, né? São duas espécies alienígenas que adoram os humanos, né? Que adoram os humanos, só que o Trelawney, ele adora, né, aquele passado glorioso de guerras dos humanos, coisa e tal, né? Enquanto que o Kill vê esse passado glorioso, né, de guerras dos humanos como uma prova, né, de que é uma espécie ainda muito atrasada, que é uma espécie que ainda precisa se desenvolver muito, né, e o Kill desafia constantemente o Picard, né, a provar o contrário, né, no caso, né. Então você tem essas semelhanças aí, né, e as diferenças seriam o que o Trelawney precisa de máquinas, né, para poder exercer o poder dele sobre a tripulação da Enterprise. Já o Kill não, o Kill é uma espécie de entidade assim onipotente, né, que ele consegue, né, controlar tudo com os poderes dele, né? Quer dizer, uma coisa mais menos plausível, né, no caso, né? Você ainda tem uma espécie alienígena desenvolvida que consegue ter máquinas altamente sofisticadas, é um negócio que desce melhor do que você ter uma entidade que é praticamente onipotente, que é praticamente um deus, né, no caso, né? Mas tem essa diferença aí entre os dois, né? Agora, é interessante a gente perceber que os dois têm um comportamento altamente arrogante e infantil, né? A gente percebe isso, né? Tanto que os dois foram punidos, né, na sociedade onde eles vivem, né? O Trelawney foi punido pelos pais dele, né? O Kill foi punido pelo Continuum, né? Só que o Trelawney, coitado, ele desapareceu e nunca mais apareceu na série. Ele foi punido, sumiu e nunca mais apareceu na série. Já o Kill não. O Kill, quando ele foi punido, quando ele ficou sem os poderes dele, ele acabou, né, buscando refúgio na Enterprise, ficou um episódio inteirinho lá na Enterprise, sem, chorando lá a perda dos poderes dele, e no final do episódio, quando ele volta a ter o poder de novo, né, aquela coisa sensacional que a gente viu, né, que ele trouxe aqueles mariachis lá para tocar, né, para comemorar, coisa e tal, né, ele zoou a barba do Riker, né, ele fez o Data Ri, né, então foi um negócio bem mais interessante, né, esse arco do Kill, né. O Kill dizem que apareceu em pouquíssimos episódios, né, se você pegar todas as franquias, sei lá, uns 13, 14, se você contar TNG, se você contar Deep Space Nine e Voyager, né, que ele fez essas participações, né. Mas é impressionante que todas as participações dele, né, são muito marcantes, né, no caso, né. E ele também apareceu ali em Lower Decks, né, a gente não pode esquecer disso, né. Então, quer dizer,
A impressão que dá é como se a gente visse, entendeu, o Trelane sendo uma espécie de rascunho, de esboço, né, para o que viria depois, né. Então, o Senhor de Gotos ele vai ter a sua importância, né, na franquia de Jornada nas Estrelas, né, muito em virtude disso, dele parecer ter sido o esboço, né, o Trelane ter sido o esboço de uma ideia que foi sendo melhor desenvolvida depois e que foi, né, chegar no kill, né? Então é por isso que esse episódio ele merece, né, uma revisita da gente, merece a gente rever isso, né, no caso, né, para a gente poder fazer essa conexão entre esses dois personagens, né? Lembrando também que o William Campbell, né, ele fez um Klingon, né, em Problemas aos Pingos, né, que é interessantíssimo, né, e ele também vai, o personagem dele, né, esse Klingon, né, ele vai aparecer também em DS9 com outros dois Klingons que apareceram na série clássica, só que eles mais idosos, né, um feito pelo John Colicos, né, que foi inclusive o Baltar de Galáctica, né, e um outro personagem que eu confesso a vocês que eu não me lembro o nome do ator agora, tá? Mas que ele apareceu também, um Klingon também que apareceu na terceira temporada de TOS, né? Que foi um episódio também muito engraçado que nós também vamos conversar aqui, tá certo? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar com a história do Senhor de Gotos mais detalhada lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá? Um abração, fui, até a próxima.